Bem-vindos à Escola do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que esse nosso programa será uma aula que o Espírito Santo vai nos dar sobre a nossa posição na Palavra de Deus, sobre aquilo que nos pertence e sobre o que devemos fazer para resistir ao diabo. Aliás, este assunto eu acho da maior importância. Não é pequeno número de pessoas que têm dito, têm confessado: eu tenho feito tudo o que eu sei fazer, eu tenho lutado para resistir, mas eu não tenho conseguido. Uma doença ameaça vir e eu fico resistindo e ela entra. Um pecado vem me tentando, eu resisto, mas ele toma conta de mim e depois eu sofro as consequências. Eu não quero sofrer desta maneira. Então, para estas pessoas eu dedico esse ensinamento. E eu acredito que hoje Deus há de abrir o nosso entendimento. O Senhor há de nos conceder uma fé robusta, uma fé firme na Palavra de Deus. E você que está agora me assistindo, que talvez está passando a pior fase da sua vida, vai receber uma força, uma energia para poder levantar-se e resistir às forças do mal e tomar posse daquilo que lhe pertence. Talvez uma pessoa esteja me assistindo agora e ela veio da bruxaria, da feitiçaria, da magia negra, de coisas que mexiam com forças espirituais negativas. E essa pessoa está precisando de uma luz. Ela, quem saiba, até está dizendo: missionário Soares, eu preciso de uma orientação porque eu não estou conseguindo resistir àquelas forças que no passado me dominavam. Também acontece o mesmo com pessoas que eram viciadas em tóxicos, pessoas que eram viciadas na prostituição, quer dizer, estavam sempre fazendo uso de prostituição, de desonestidade. De vez em quando, aquelas forças que dominavam as pessoas voltam e entram na pessoa e começam a agir, e a pessoa às vezes não resiste e cai. Teve uma recaída, mas por que caiu? Não deveria cair. Então, com esse propósito em mente, eu peço agora ao Espírito Santo que me use bastante aqui, para que eu possa transmitir aos corações esse segredo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui exatamente hoje duas coisas que têm que acontecer, que nós precisamos fazer para que o diabo fique longe da gente. Não seria bom ter o diabo longe? Não seria bom proibir ao diabo, fechar a porta para ele, para que ele não toque em nós, para que ele não traga os seus males? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de ficar preso num pecado? Aquela vergonha, aquele coração sempre sobressaltado, e se descobrirem, e se for mostrado o que eu fiz, e a própria consciência acusando a pessoa. Não é bom viver assim livre, poder olhar nos olhos de todas as pessoas sem ter que esconder alguma coisa? Não é bom viver livre de doença, de enfermidade? Esses ataques malignos que ocorrem pelo mundo afora, que ocorrem aqui no nosso país, que ocorrem na nossa rua com os nossos vizinhos, a gente poder manter-se livre deles? Pois é isso que eu vou transmitir para você aqui hoje. Claro que a Bíblia Sagrada nos ensina a pôr o diabo longe de nós, bastante distante de nossas vidas. Não seria bom você prosperar, ter aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, os bens modernos que a tecnologia tem criado, que Deus não tem nada contra? Ou será que Deus é contra você ter uma boa casa, com piscina, com bons móveis, você dirigir um bom carro? Claro que não. Você suprir as suas necessidades básicas e não suprir assim de uma maneira minguada, ou seja, rente ali no limite. Não, suprir assim com abundância, de um modo que você pode ser uma pessoa caridosa, ajudar o pobre, o necessitado. Olha, o Senhor Deus ensina-nos a viver essa vida. Aliás, foi o que Jesus Cristo disse, né? Você conhece a palavra de Jesus em João, capítulo 10, versículo 10? Ele fez um paralelo entre ele e o diabo. Ele disse: olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Se Jesus não se enganou, se Jesus não mentiu, as duas hipóteses
jamais serão verdadeiras. Claro que Jesus não se enganou, claro que Jesus não mentiu. Ele é a verdade, ele sabia o que estava dizendo. Então nós podemos esperar uma vida abundante hoje. Mas como esperar uma vida abundante se existe um diabo que está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar? Mas a Bíblia nos ensina o que é que devemos fazer para colocar o diabo longe, fora de circulação. Você tem uma Bíblia com você? Então vamos abri-la em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Preste atenção. Aqui está escrito da seguinte maneira: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos observar que aqui na palavra de Deus tem duas condições para que o diabo fuja de nós. E se fuja e vá para bem longe, nos abandonando completamente. A primeira razão que está escrito aqui é a seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, se você não cumprir a primeira, não adianta ir para a segunda. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele colocou da seguinte maneira: são duas as razões pelas quais o diabo fugirá de nós. A primeira é nós nos sujeitando a Deus. Então vamos ver na Bíblia Sagrada o que é que significa a palavra sujeitar. Porque nós temos que nos sujeitar. Bom, sujeitar, você sabe que significa se colocar debaixo de uma autoridade. Você se sujeita àquela autoridade. Significa obedecer. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 51, nós temos aqui um registro em que o próprio Senhor Jesus, você sabe que Jesus era Deus, ele se sujeitou a pessoas naturais, pessoas como eu e você. Está escrito aqui o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Você sabe que Jesus era Deus. O Senhor Jesus, ele, apesar de ser Deus, ele não veio como Deus. Mas ele tinha suas prerrogativas. Ele tinha um entendimento. Ele tinha o poder do Espírito Santo com ele. Foi guardado por Deus. Crescia em graça, em sabedoria, em estatura, tal. Bom, o Senhor Jesus, então, ele poderia ter até, vamos dizer assim, levado uma vida independente da autoridade que José e Maria tinham dentro do lar. Mas ele não. Ele fez como toda criança tem que fazer: sujeitar-se aos pais. Naturalmente, Maria dizia: vai buscar água. Ele ia até a fonte buscar. Vai catar gravetos para fazer fogo. Ele ia buscar. Faça isso. Ele fazia. Ele era sujeito, apesar dele ser o Deus eterno, porque ele não passou a existir quando Maria o teve. Não, aquilo foi encarnação. Jesus é antes de todas as coisas. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas ele era sujeito. Por exemplo, lá no templo em Jerusalém, quando ele ficou até afastado dos familiares que voltaram e para Nazaré e não viram no caminho, retornaram então a Jerusalém, e chegando lá no templo, encontraram Jesus discutindo, dialogando com os doutores da lei. E eles estavam assim, maravilhados com a cabeça de Jesus, com 12 anos. Prodígio, não. E Jesus ali não deu demonstração muita da sabedoria dele, não, porque Jesus é completo. Se ele falasse um pouquinho mais, aqueles sábios não entenderiam nada. E poderiam até adorá-lo ali, achando que ele era um fenômeno. Ele sabia tudo, então ele respeitava também a capacidade dos sábios, que era bem pequena. E dialogou com eles e os pôs de boca aberta. Ué, a gente tem tantos anos de estudo, fizemos a universidade tal, estamos aqui marcando todo dia. Esse garoto lá de Nazaré está nos dando um banho? Que coisa terrível! Como é que pode? E ele falava só um pouquinho. Então ele era sujeito, aqui no caso aqui, a Maria e a José. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que sujeitar-se a Deus. Ou seja, se colocar debaixo da palavra de Deus. Mesmo que você acha que uma coisa não é bem assim, sujeite-se a Deus. Você vai descobrir que o que você achava estava errado. O que era verdadeiro
era a palavra de Deus, a orientação. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo, ele se submetia a José e Maria. Submeta-se a Deus. Se Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão, quer um conselho? Não adianta correr de Deus. Suponhamos eu sou um pastor, que o Senhor Deus me tivesse dado na minha mocidade aquele sentimento que se chama chamada para pregar o Evangelho. E me deu, eu sabia disso. Aí eu disse, não, eu vou ficar rico, eu vou fazer medicina, engenharia, ou direito, ou economia, ou vou ser comerciante, porque afinal de contas eu já sirvo a Deus, já vou à igreja. E eu tivesse ido para esses caminhos, bom, eu não ia negar a Deus. Eu estaria debaixo da vontade real de Deus? Não, da vontade permissiva. E na vontade permissiva, o diabo até podia fazer algumas coisas comigo, e talvez eu não estivesse mais na face da terra. Ou tivesse ganhado mundos e fundos aí. Ganhado, construído prédios, comprado fazendas, fosse um homem rico hoje. Eu seria um homem satisfeito completo? Não. Por quê? A minha chamada é para fazer a obra de Deus. Eu me submeti a Deus. Não tenho muitos bens materiais, mas pelo menos sou uma pessoa feliz, satisfeita, uma pessoa realizada na presença de Deus, que é o que nós precisamos ser. Amém? A obediência, ela traz uma bênção não só para a pessoa, mas também até para a própria família daquele que é obediente à palavra de Deus. Nós vemos isso no Salmo de número 112, no versículo 3, em que diz que a sua justiça permanece para sempre. No versículo 2, que a sua descendência seria poderosa, não seria fraca. Isso é mostrado aqui na vida de Abraão, em Gênesis 26. Abraão foi fiel a Deus, depois ele foi para o céu, e o seu filho Isaque foi abençoado por causa da fé de Abraão. Está escrito assim, da seguinte maneira: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Então entenda o seguinte, a palavra de Deus, ela registra claramente que por Abraão ter obedecido à lei de Deus, guardado os mandamentos, estatutos, feito a vontade de Deus, a bênção estava sobre ele e também sobre agora Isaque, o seu filho. Ora, obedecer a Deus, além de fazer um bem tremendo para nós no dia de hoje, também faz com que os nossos filhos, a nossa família, viva e seja abençoada. Muitas pessoas não pensam nisto. A obedecer a Deus não é só para nós também. Vai funcionar aqui e agora em todos os sentidos completamente. Mas depois da nossa partida, o filho de nosso filho, o neto de nosso neto, quer dizer, serão abençoados porque nós fomos fiéis. Deus guarda a nossa fidelidade como um memorial eterno diante dele. Meu irmão, é coisa muito boa ser fiel, ser obediente ao Senhor Deus. Mas, no entanto, quando a pessoa não presta atenção no que diz a palavra de Deus, não obedece, não se lança nas mãos de Cristo como deveria lançar, ela colhe coisas ruins aqui, não porque Deus dê coisas ruins, Deus não dá, mas porque a pessoa abre a guarda e o diabo entra. E depois até a sua família, os seus descendentes, vão padecer, vão comer, vão beber aquilo que o diabo está dando para eles, com amargura, com sofrimento. Por quê? Porque os seus antepassados foram pessoas que não foram